Olá, amigos e amigas. Estamos começando o nosso momento de estudo. Estamos estudando o compêndio da doutrina social da Igreja. Temos um vídeo introdutório sobre o compêndio, bem como os vídeos sobre os números parágrafos anteriores ao de hoje. Nós já vimos, ou melhor, nós estamos na primeira parte do compêndio, que traz os fundamentos bíblicos, teológicos, eclesiológicos da doutrina social. Tem uma parte que fala sobre os fundamentos bíblicos, que foi o capítulo 1º, nós já discorremos bastante sobre esse capítulo 1º. O capítulo 2º fala ele sobre Jesus, já também já discorremos. Capítulo 3º fala sobre a pessoa, o ser humano. Estamos agora aqui no capítulo 4º, que é o desígnio de Deus e a missão da igreja. Número 49, a igreja, comunidade daqueles que são convocados. Diz aqui que a igreja, a missão da igreja é de anunciar e comunicar. O quê? A salvação realizada em Jesus Cristo. E aqui nós já falamos no início aqui do nosso estudo a respeito da salvação e como compreender essa salvação realizada em Jesus Cristo. Essa salvação, diz aqui o compêndio, que Jesus chama de reino de Deus. E é a grande pregação, o centro da pregação de Jesus, reino de Deus. O fim da salvação, o reino de Deus, abraça todos os homens e se realizará plenamente além da história em Deus. Mas a igreja recebeu a missão de anunciar e comunicar desde já esse reino de Deus. E aqui está a grande tarefa da igreja. A igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja anuncia o reino de Deus. O compêndio diz que a igreja é germe do reino de Deus, citando a Constituição Dogmática Lumen Gentium. A igreja é germe do reino de Deus. No passado, a igreja se compreendia como sendo o reino de Deus. Havia dois reinos, o reino da espada, e tinha lá o seu rei, o reino da cruz, cujo rei era o monarca, era o Papa. E esse reino da cruz tinha uma proeminência sobre o reino da espada, tanto que era o Papa quem coroava os demais reis. Mas a igreja, na sua consciência, foi cada vez mais intuindo, e no Vaticano II afirma: a igreja não é o reino de Deus, ela anuncia o reino de Deus, ela é sinal do reino de Deus, ela proclama o reino de Deus. A missão da igreja é exatamente anunciar. E aqui nós temos aquela famosa frase da Evangelho Nunciandi, número 14, que a igreja existe para evangelizar, comunicar o evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus. E qual que é essa boa nova? O reino de Deus. Número 50 vai dizer que a igreja se põe concretamente ao serviço do reino de Deus, antes de mais nada, anunciando e comunicando o evangelho da salvação e constituindo as comunidades cristãs. Ela serve o reino difundindo pelo mundo os valores evangélicos, que são a expressão do reino e ajudam os homens a acolher os desígnios de Deus. Vejam, os valores evangélicos. A igreja difunde pelo mundo os valores evangélicos. Inclusive, até vem entre aspas aqui, essa expressão, valores evangélicos. Quais seriam esses valores evangélicos? O amor, certamente, que é ali o centro, o coração do evangelho. Os pobres,
que são os preferidos de Jesus, os sofredores, os mais vulneráveis, a atenção a essas pessoas mais vulneráveis, a justiça social, enfim, são valores evangélicos. Diz aqui, a igreja proclama o reino, difundindo esses valores evangélicos. Poderíamos dizer, de uma outra forma, difundindo essa dimensão ética que encontramos dentro do Evangelho de Jesus. Continua, nesse número 50, dizendo que é verdade que essa realidade do reino pode encontrar-se também fora dos confins da igreja, na medida em que se viva os valores evangélicos. Vejam que lucidez que temos nesse número 50 do compêndio. Esses valores evangélicos que a igreja anuncia, que a igreja proclama, diz aqui, esses valores evangélicos, o amor, o cuidado para com os sofredores, para com os mais pobres, a busca da justiça social, enfim, esses valores evangélicos, diz aqui, estão também fora dos limites da igreja. Estão também presentes onde esses valores são vividos. E, de repente, as pessoas nem mesmo têm uma fé, nem mesmo proclamam-se como pertencente a uma religião, mas lá vivem esses valores. E aqui a gente lembra São João 23, na Pacem in Terris, no 5º capítulo da Pacem in Terris, quando exatamente ele vai falar sobre isso. A colaboração que nós podemos ter daquilo que ele chama as pessoas de boa vontade. Quem são as pessoas de boa vontade? São aqueles que talvez não tenham ou professem uma fé, talvez nem mesmo pertençam a uma religião, talvez sejam até ateus. No entanto, essas pessoas de boa vontade querem o mesmo que nós. Quer o bem dos pobres, quer o bem dos sofredores, quer a justiça social no mundo, quer igualdade, quer fraternidade. São valores evangélicos que estão presentes também fora dos limites da igreja, como diz aqui o compêndio número 50. E João 23, lá na parte interna, vai dizer, se essas pessoas de boa vontade querem o mesmo que nós, por que nós não podemos colaborar com eles? Por que nós não podemos também trabalhar junto com eles? Por que nós não podemos também nos unir a eles nesse desejo por buscar um mundo melhor? Veja, diz lá o número 157, 158 da Pacem in Terris, que às vezes pessoas que nem mesmo professam a fé. E por isso, por buscar os valores evangélicos, nós podemos sim nos somar a elas também, para buscar esse mundo melhor. Continua aqui o número 50, dizendo que, falando aqui que o reino de Deus, né, ele vai, claro, ele vai estar totalmente presente na eternidade. Aqui nesse mundo, nós nunca teremos uma implantação, digamos assim, desse reino de Deus. De onde deriva que a igreja não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. A comunidade política ou o Estado e a igreja são independentes e autônomos um em relação ao outro. Isso aqui é muito importante, essa distinção entre o Estado e a religião, porque esse é uma grande questão dos nossos tempos. E nós vamos depois, então, continuar a falar sobre essa questão no próximo vídeo. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.